Vamos começar então, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre a ansiedade, o grito da nossa alma e a resposta do céu. A ansiedade nada mais é do que o pedido de socorro da nossa alma, de situações que talvez nós vivemos há muito tempo atrás, de situações vividas talvez lá da nossa infância, que até hoje estão refletindo na pessoa que nós somos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E o que eu queria falar sobre a ansiedade. A ansiedade, muitas vezes, a gente tenta calar as nossas emoções, a gente tenta calar a depressão, ao invés de tratá-la, ao invés de cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, a gente termina tentando calar que o nosso corpo, o que o nosso espírito está dizendo com distrações. Distrações como o excesso de comida, o excesso das redes sociais, com o excesso de trabalho, com relacionamentos tóxicos. Talvez até quando eu falo sobre relacionamentos tóxicos, eu não me refiro somente a relacionamento entre homens e mulheres. Eu também estou me refletindo, falando sobre o relacionamento entre amizades. Então, a gente termina tentando fugir da ansiedade com relacionamentos de amigos tóxicos que nos fazem mal. E a gente tenta calar as nossas emoções com essas distrações. Só que o grande problema, quando a gente tenta calar as nossas emoções, os nossos sentimentos, com esse tipo de distração, a gente termina, nosso cérebro ele entra num estado de alerta. E quando o nosso cérebro entra nesse estado de alerta, ele gera o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse e isso termina gerando uma sobrecarga em nós, no nosso corpo e na nossa mente. Então, isso sim vira o problema. O grande problema está quando a ansiedade já começa a atingir ali também as nossas emoções e o nosso corpo. E a ansiedade, a gente muitas vezes vê pessoas falando que a ansiedade é falta de fé, que a ansiedade é apenas um distúrbio químico. Só que a ansiedade é muito além do que falta de fé e distúrbio químico. Se você sofre de ansiedade, eu quero te dizer, existe uma dor dentro de você, gritando por socorro, e você talvez esteja ignorando. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo essa semana. Eu cortei o meu dedo enquanto eu fazia o almoço e saiu bastante sangue, passei um curativo ali e melhorou. E eu achei que já estava bom no dia seguinte, achei que já estava cicatrizado e tirei aquele band-aid, aquele curativo e estava nos meus afazeres diários e terminei batendo a roupa no dedo. E ali começou a sangrar novamente o meu dedo. Fiz outro curativo. No dia seguinte, eu achei que já estava, eu olhei e aparentemente aquele machucado, aquele ferimento já estava ok. E aí eu tirei o curativo e terminou que eu bati de novo o mesmo dedo na capa da minha Bíblia enquanto eu estava manuseando a Bíblia e o dedo começou a sangrar de novo. Então, a ansiedade, as doenças emocionais, as feridas que nós carregamos é assim. Enquanto a gente não aprende a curar as nossas dores, a curar os nossos traumas, a curar as nossas emoções, ela vai estar constantemente sangrando. E a gente tem que parar tudo para poder resolver. E a chave para a liberdade está em entender o que a ansiedade está querendo nos dizer, o que a ansiedade está querendo nos comunicar. Estou falando sobre ansiedade porque o nosso tema hoje é sobre ansiedade,
mas quando eu falo ansiedade, é todas as doenças emocionais. Para você que sofre de depressão, de síndrome do pânico, de medo excessivo, é muito insegura. O que esses sentimentos, o que essas emoções estão tentando te comunicar? O que eles estão querendo te dizer e talvez você esteja simplesmente ignorando. Talvez você ache é melhor não tratar mais, não mexer mais, já passou. Não passou. Eu posso te dizer que não passou. Se já tivesse passado, você não estaria assim. Você não estaria se sentindo mal, você não estaria se sentindo insegura, você não estaria paralisado diante do seu ministério, do seu trabalho. Então, sim, olhe para dentro de você, olhe para dentro das suas emoções, converse com seu corpo, veja o que ele está querendo te dizer, o que esse problema está querendo te dizer. E a raiz dessas ansiedades, dessas doenças emocionais, são feridas que talvez começou lá na nossa infância, lá na nossa adolescência ou até na fase adulta. Hoje, quando você passa por determinada situação, você já tem maturidade, você já tem idade o suficiente para olhar para aquela situação e saber como lidar com ela. Uma criança de 7 anos, de 6, talvez não vai saber lidar. Então, um dia a criança que está aí dentro de você passou por situações que causou dor, que causou trauma e não tinha os recursos para saber lidar com aquilo ali. Eu passo por determinadas situações, eu vivo determinadas situações que hoje, com a maturidade espiritual que eu tenho e a maturidade também de idade, eu reajo de uma forma. Hoje eu tenho essa capacidade de reagir de alguma forma. O meu filho de 7 anos passa pela mesma situação, mas ele não tem os recursos necessários. Ele não tem as emoções ainda bem definidas, ele ainda não consegue entender o que aquela situação realmente está querendo dizer para ele. Então ele passa por essas situações de forma totalmente diferente de mim. Então é isso que eu estou tentando te explicar. Talvez lá na sua infância você passou por determinadas situações que te causou dor, que te causou medo, que te causou trauma. E essas situações estão aí dentro de você, gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda. Isso ainda está refletindo na mulher que você é hoje, no homem que você é hoje. E você precisa parar e olhar para dentro de você. O que precisa de cura em mim? E sim, a ansiedade, ela tem cura. Por que eu falo para você que a ansiedade tem cura? Eu sofri com ansiedade por muitos anos. Muitos anos eu me senti muito mal por conta da ansiedade. Tinha a mão suando, coração acelerado, a mente não parava. Eu não conseguia avançar, eu paralisava diante de situações. Eu tinha muito medo. E há mais ou menos uns 2 anos, Deus me curou. Hoje eu sou curada. Por que eu digo que eu sou curada? Porque a ansiedade, ela tenta às vezes bater na minha porta. O medo, a insegurança, muitas vezes chega até mim. Às vezes por toda semana, tem vezes que é todo dia. Sim, esses sentimentos, essas emoções ainda vêm até mim. Mas hoje eu sou curada e eu sou liberta. Hoje eu consigo olhar para esses sintomas e dizer não, hoje não. Hoje a mim você não pega mais. Entende? Então tem cura sim. Tem cura para as nossas dores. Tem cura para a nossa alma. E como então que a gente consegue essa cura? Foi em Deus que eu aprendi que tinha coisas dentro de mim que precisavam ser resolvidas.
Foi através de um processo terapêutico. Eu passei por um acompanhamento com a terapeuta e eu também cheguei diante de Deus e perguntei para Ele o que ainda tem dentro de mim que precisa ser curado. O que tem dentro de mim que está me causando mal? O que tem dentro de mim? Então eu precisei e eu descobri que muitas das coisas aconteceu lá, quando eu ainda era uma criança pequena. De lá que vinha essa insegurança, esse medo. Então eu precisei olhar para dentro de mim e resolver essas questões. Hoje eu consigo olhar e dizer, isso aqui gera gatilho. Então é com vivências espirituais e vivências emocionais, vivências terapêuticas, que juntos a gente consegue a nossa cura. E o nosso corpo, por que eu falo da questão, eu falo bastante da questão das emoções, porque o nosso corpo é mente, espírito e o corpo. Nós somos os três, tem que estar alinhado. Se os três não estiver alinhado, se algum dos três estiver em desequilíbrio, nós vamos ter problema. Não adianta só eu tratar do espírito e espiritualmente eu estar uma bomba afiada, mas o meu corpo está em desequilíbrio e a minha mente está desequilibrada. Isso vai gerar problemas gravíssimos. Então a gente tem que alinhar os três. E como que a gente alinha corpo, mente e espírito? A mente a gente alinha através de orações, de terapia, o corpo com exercícios físicos, com uma alimentação saudável, com um sono regular, o espírito através de oração, de jejum, de meditação da palavra, a mente com terapia, com leitura e com mudanças de pensamentos. Como assim mudança de pensamento? Nosso cérebro muitas vezes tende a nos sabotar. Então, ao invés de você olhar para a situação que você está passando e dizer assim, eu nunca vou me curar dessa doença, olhe e diga, eu vou me curar dessa doença. Deus me dá forças para vencer um dia de cada vez. Por que eu falo sobre declarar? Vamos declarar o que a gente quer viver. Porque a nossa boca, a Bíblia diz que a nossa boca, ela tem poder de vida ou de morte. Então, o que você vai declarar sobre você? Declare que você já venceu esse problema. Declare que você já venceu essa ansiedade. Declare que você já venceu essa doença emocional, essa depressão. Declare o que você quer viver. Deus, Ele nos fez não para ser sobreviventes, mas Ele fez a gente para viver em paz, para viver bem, para viver tranquila, para ter vida abundante, para ser alegres, para ser feliz. Ele não nos fez para viver retraídas, reprimidas, tristes, ansiosas, depressivas. Não, Deus não nos criou para isso. Ele criou a gente para viver bem. E a ansiedade, essas doenças emocionais, elas terminam roubando a nossa força. Essas doenças emocionais mantêm a nossa vida num caos, tira a nossa paz. E a gente não precisa combater a ansiedade, a depressão. A gente precisa entender. A gente precisa conhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos e tratar e cuidar. Quantas pessoas estão paradas ministerialmente? Quantas pessoas aqui que está assistindo ou vai assistir depois essa live, que tem chamado, tem propósito, mas está parada por conta de doenças emocionais?
não consegue avançar, não consegue se enxergar da maneira que elas realmente são, não consegue entender a sua essência, não consegue entender o seu chamado, porque estão perdidas no meio do caos que está as suas emoções. Então pare, olhe para dentro de você, olhe para dentro de si e descubra o que você precisa ainda de cura. Ali no Salmo 42, Davi pergunta para a alma dele: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Davi está conversando com a sua própria alma, perguntando por que ela está abatida. E não só Davi, temos na Bíblia várias outras pessoas, grandes homens e mulheres de Deus, que passaram por depressão, por ansiedade, que tiveram medo, que pediram a sua própria morte. Então, o que esse texto de Davi nos ensina? Para a gente aprender a entregar o controle nas mãos de Deus. E Deus, na presença de Deus, Ele aquietar a nossa alma, Ele aquietar a nossa mente. E eu vou compartilhar com vocês aqui algumas ferramentas práticas para a gente ir finalizando. Eu gosto muito, as pessoas que eu atendo, as mulheres que eu atendo, eu gosto muito de dizer para elas, quando elas estão nessa crise da ansiedade, que tá ali, que não consegue nem às vezes dirigir, não consegue pensar direito o que fazer, se vem diante de uma situação até de risco, pararem o que estão fazendo e façam a respiração. Respira fundo pelo nariz, exala pela boca, faça uma respiração. Se você tem a possibilidade de parar, observe o que tem ao seu redor. Olha se tem uma árvore, observe aquela árvore. Porque quando você vai fazendo isso, você começa a trazer a atenção, você começa a trazer a sua mente para o aqui e para o agora. Então, não fuja do seu passado, encare ele. Então, não fuja desses problemas, não fuja da ansiedade, não fuja de tudo que tu tem sentido. Não fuja das suas emoções. Pare, olhe o que as suas emoções estão tentando te dizer. Se é o medo, se é o excesso de medo, insegurança, procrastinação, depressão, seja lá qual for o problema que você está passando nesse momento. Pare e pergunte: o que você está tentando me dizer? O que essa emoção está tentando me dizer e eu estou ignorando? Não ignore o seu passado. Mas você pode dizer assim: Viviane, mas o meu passado tá tudo ok, eu tive uma infância maravilhosa, a minha infância foi perfeita, tá tudo certo. Só que talvez tenham coisas no seu inconsciente aí armazenada. Tem coisas, talvez, que tenham coisas no seu inconsciente armazenado. E que tá aí, que tá ressoando até hoje. Na pessoa, no homem e na mulher que você é. Inseguro, medroso, medrosa. Talvez isso ainda esteja ressoando até hoje, está guardado no teu inconsciente. Você acha que está tudo bem, está tudo certo. Mas se você tem esses sintomas e eles estão impedindo de você ser quem você foi chamado para ser, tem coisas a ser investigadas. Você precisa sim de ajuda. Exponha as suas dores, exponha as suas raízes, busque ajuda, busque um profissional, busque um conselho de um profissional, passe pelo processo terapêutico, faça terapia, faça um acompanhamento com um psicólogo, faça um acompanhamento e descubra o que está acontecendo com você. Não silencie as suas dores, não silencie os seus medos.
E antes de finalizar, eu gostaria de fazer uma oração para vocês. E também quero deixar aqui, para quem não conhece, a pessoa que for assistir depois essa live, eu tô aqui para te auxiliar. Eu sou terapeuta de mulheres e eu tô aqui para te auxiliar nessa jornada de descoberta, de investigação. Pode me chamar depois ali no WhatsApp ou até aqui no direct do Instagram. Vamos conversar. Eu tô aqui para te ouvir, para te ajudar, para pegar na sua mão e juntas a gente trilhar essa caminhada de cura e de libertação. Deus não nos fez para vivermos presa. Ele nos fez para vivermos livres. Ele nos fez para a gente avançar, para a gente ir, para a gente cumprir o nosso papel aqui na Terra, para a gente cumprir o nosso chamado aqui na Terra. Então, não fique sofrendo sozinha, não seja medrosa, não fique pensando o que as pessoas vão pensar de mim. Não fique preocupado com os outros, o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Apenas olhe para dentro de você, cuide de você, cure as suas dores, cure a sua alma, cure o seu espírito. E vamos finalizar então com a oração. Paizinho, nesse momento eu peço que o Senhor entre na vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, que estão assistindo essa live, que vão assistir depois. Que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa trazer discernimento, que o Senhor traga clareza da onde tudo isso começou. Que o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui. O Senhor conhece as inquietudes das almas de cada um que está aqui. O Senhor conhece os medos. O Senhor conhece as inseguranças de cada uma das pessoas que aqui estão. Então, que o Senhor possa vir com clareza sobre a mente deles. Que o Senhor possa lembrá-los de onde começou. Quando que começou essa ansiedade? Quando que começou essa insegurança? Quando que começou esse medo? Que o Senhor possa trazer a resposta que eles precisam. E eu declaro em nome de Jesus que toda pessoa que assistir essa live, que você possa ter um encontro com Deus, que você possa ter um tempo com Deus para entender o que está acontecendo dentro de você, para que você possa ter cura, para que você possa ser curado, para que você possa ser curada e para que em nome de Jesus você possa viver uma vida livre, uma vida liberta. É o que eu peço. Obrigada para cada um que assistiu essa live. Quem não conseguiu assistir desde o começo, a live vai ficar salva. Eu vou deixar ela salva. Compartilha com as pessoas que você conhece, que vem enfrentando problemas emocionais, que está precisando de ajuda. Compartilha, para que Deus possa tocar o coração delas e elas possam viver em liberdade, em paz, em tranquilidade, para que elas possam ser a pessoa que Deus chamou para ser, para que elas possam ser curadas. Deus nos quer completamente curadas. Deus não quer curar só uma área. Deus não quer curar só o nosso corpo. Deus não quer curar só a nossa mente. Ele quer curar por completo todas as nossas dores, todos os nossos medos. Ele quer nos curar por completo. Então, compartilhe essa live. Espero que, de alguma forma, essa live tenha te ajudado. Foi uma live curtinha, são lives rápidas, mas são lives certeiras. São lives que eu faço para auxiliar, para ajudar de alguma forma as pessoas que estão precisando. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma coisa que você queira saber mais, pode me chamar
no WhatsApp ou aqui no Instagram. Eu vou adorar conversar com você, compartilhar com você, tá? Um abraço, um ótimo final de semana. Fiquem em paz, fiquem tranquilos, que a paz que excede todo o entendimento esteja sobre a vida de vocês. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana.